Versículo de número 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Somente até aqui, maravilhoso Deus e Pai. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão presentes, que estão ouvindo a tua palavra nesta noite. Fala conosco, Senhor, como o Senhor fala em todos os cultos, assim como o Senhor tem usado os homens, as mulheres, os jovens, todos que têm subido nesse santo altar. Usa-me também, Senhor, pela tua misericórdia, para transmitir a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa noite, irmãos, eu quero falar sobre o reino de Deus. Quando nós lemos Mateus, capítulo de número 5, o título diz o Sermão do Monte. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, ensinava. Versículo de número 2. A Bíblia diz que Jesus, ele estava ensinando no monte, ele estava trazendo um ensinamento. Qual era o ensinamento de Jesus? O versículo 3 diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando ele está falando aqui os pobres de espírito, ele não está se referindo a pessoas pobres apenas financeiramente. A gente sabe que o maior número de igrejas evangélicas estão nas periferias. Por que estão na periferia? Simples, porque é onde tem mais gente. Ou você acha que tem mais gente nos bairros ricos? Não tem nada a ver. Tem mais igrejas nas periferias porque é onde tem mais gente. Mas louvado seja Deus, eu estava até falando isso com a irmã Noemi ontem, e com o irmão da minha irmã também, que você pode observar que todos os bairros hoje em dia tem uma igreja. Todos os lugares onde você vai tem uma igreja. E eu tiro um exemplo, por exemplo, da minha cidade, São Paulo. Se você for em São Paulo, sabe que quase todas as ruas tem uma igreja hoje. Eu lembro de uma vez que eu estava dirigindo uma obra, não como pastor titular. Nessa época eu estava como pastor auxiliar, eu estava auxiliando o pastor. E eu abri a igreja na parte da manhã e eu estava fechando a igreja. Quando eu estava fechando a igreja, chegou um tiozinho perto de mim, né? Desses que não gostam de igreja, né? Desses murmuradores da vida. Ele chegou perto de mim e falou assim: por que tem tantas igrejas? Por que tem isso? Ele começou a criticar as igrejas evangélicas. Eu lembro disso até hoje. Eu olhei para ele, irmãos, eu fiquei com raiva, mas não com raiva dele, mas raiva das palavras dele. E a gente não pode ter raiva das pessoas, amém? A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra pessoas. Nós não estamos disputando com ninguém, irmãos. A nossa guerra é espiritual. E eu olhei assim para ele e falei: só pela palavra que o Senhor está dizendo, eu profetizo que vai abrir mais igrejas só porque o Senhor está falando isso. Ele estava falando contra as igrejas, eu profetizei que abriria mais igrejas. E de fato, o Evangelho de Deus, ele se expandiu mesmo. Eu lembro, irmãos, de um bairro que eu fui pregar lá em São Paulo, que ninguém aqui conhece, é claro. Um bairro muito simples, bem numa favela mesmo. Que nesse bairro, e isso faz
11 anos atrás, eu fui pregar nesse bairro muito simples, irmão. O bairro era um ovinho bem pequenininho. Eu lembro que quando eu fui pregar numa igreja que também era muito simples, eu conversando com o pastor da igreja, falei para ele, aqui tem algumas igrejas nesse bairro, né? Ele falou para mim, algumas? Só que dentro onde você está agora, tem 70 igrejas. O bairro, irmãos, era menor que esse, tinha 70 igrejas, só num pedacinho de bairro. Isso há 11, 12 anos atrás. Imagina hoje quantas devem haver mais. Qual é a necessidade dos pastores estarem pregando? Qual é a necessidade desta igreja e de tantas outras estarem abertas? É simples. É trazer mais pessoas para o reino de Deus. Jesus ele estava ensinando em Mateus capítulo 5 sobre o reino de Deus. Porque qual era o objetivo de Jesus? Salvar o que havia sido perdido. E quem precisava ser salvo? Todos nós. Porque ninguém seria salvo se não fosse a graça de Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos salvos por sermos bons. Existem religiões aí fora que dizem que a pessoa é salva se ela for boa pessoa. Se ela for uma pessoa boa, se ela ajudar o próximo, ela vai ser salva. Eu não estou indo contra a caridade de ninguém, porque toda a caridade é válida. Se você vai ajudar uma pessoa, e não há necessidade de ser apenas da sua igreja, quando você estende a mão para uma pessoa, seja uma pessoa de uma fé diferente da sua, ou até sem fé nenhuma, até sem igreja nenhuma, mas você estender uma mão para ajudar, você está cumprindo o mandamento de Deus, de amar o próximo. Quando o bom samaritano estava cruzando a estrada, diz a Bíblia, que ele ajudou o homem, ele não perguntou qual era a religião dele, se ele ia em alguma igreja, não, ele estendeu a mão para ajudá-lo. Então quando alguém pedir uma ajuda para você, ajude, esforce para fazer o seu melhor. Não seja como aquela historinha, né? Uma historinha que tem naquelas tirinhas na internet, né? E lembro que eu vi essa tirinha uma vez, que tinha um passarinho que ele estava chorando porque a floresta que ele tinha uma casa numa árvore e a floresta foi incendiada. E o passarinho ficou lá chorando porque tinha incendiado a casa dele. E chegou o urso do lado dele, o urso grande com a sua força, ele poderia, sei lá, pegar uma árvore, abrir um buraco em um outro lugar e falar, bora aqui passarinho, porque o urso tem coisa até para quebrar uma árvore se ele quiser. Aí o urso só chegou perto do passarinho e falou, eu vou orar por você, para você ficar melhor, e foi embora. Resolveu o problema do passarinho? Não, porque ele precisava de uma casa. Às vezes as pessoas não precisam apenas da nossa oração, precisam também da nossa ajuda. Ajuda com oração sim, com palavra de Deus sim, mas com dinheiro, com um alimento, com uma roupa, com um agasalho, com qualquer outra coisa. Às vezes as pessoas precisam da sua ajuda financeiramente, materialmente sim, mas isso não é suficiente para trazer a salvação. A salvação ela veio pela graça de Deus. A Bíblia vai dizer em João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou ao mundo. Quando ele fala ao mundo, não é apenas ao planeta Terra. Deus ama o planeta Terra. É claro que Deus ama o planeta Terra, meus irmãos. Eu mesmo já preguei aqui algumas vezes já dizendo isso. E quem me vê postando às vezes as coisas pela internet, principalmente quando eu posto coisas de animais, né, que eu gosto muito de animais, todo mundo sabe disso, coisas de cachorro e tal, eu sempre escrevo assim: o mesmo Deus que te ama também ama os animais, porque Deus criou você, mas também criou os animais. Deus criou o ser humano, Deus criou os animais, Deus criou a natureza, Deus criou a montanha, tudo que existe, irmão, nesse mundo foi Deus que criou. Eu não posso ir na praia porque a praia é uma coisa diabólica, é do diabo. Quem falou isso, irmãos? Quem criou a praia foi Deus. A gente só não vai na praia aqui porque aqui não tem nenhuma praia. Senão a gente ia para a praia nesses tempos quentes que é aqui na cidade. Olha, tal lugar. É claro, se um lugar está exercendo pecado, está sendo um lugar que vai fazer a pessoa pecar, é claro que a gente não vai. Mas lugares físicos na Terra, neste planeta, foi Deus que fez. Então Deus ama a sua criação, claro que Ele ama. Mas o texto da Bíblia de João 3,16 não está falando apenas do planeta que Ele criou, porque o planeta não precisa de salvação. Quem necessita de salvação é quem está dentro do planeta. Então, irmãos,
Jesus ele falou no versículo 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como que eu faço para ter acesso ao reino dos céus? Como que eu faço para ter acesso ao reino de Deus? Em primeiro lugar, vamos ler o livro de João, no capítulo de número 1. Abra a sua Bíblia, se você quiser a Bíblia, claro, senão você apenas ouça, que nem todo mundo gosta de ler, né? João, capítulo de número 1. Essa noite eu vou pregar assim bem calmo, bem conversando com os irmãos, parecendo um professor mesmo. Hoje eu vou pregar bem de boa. Glória a Deus. Eu tinha marca a página aqui para deixar marcado, mas não sei aonde foi parar. Achei. João capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu acho tão lindo, irmãos, o livro de João, que é um livro tão tremendo que fala de Jesus como Deus. João capítulo 1, versículo 1, Evangelho de João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos botar esse versículo depois. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Vamos entender o seguinte: o livro de João, ele apresenta Jesus Cristo como Deus. Ele é Deus. Eu falo como que, no sentido, quando ele foi escrito no passado, amém? Não que ele deixou de ser. Jesus é Deus. Quando ele fala no versículo 3, que até explica o que eu falei agora, que tudo Deus criou. Se você quisesse um versículo para mostrar onde Deus criou o mundo, aqui no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí você pergunta, então Jesus estava no começo da Bíblia, quando estava lá em Gênesis, que Deus começou a criar o mundo, que Deus fez no primeiro dia a sua criação, no segundo dia, no terceiro, quarto, quinto, sexto, até o sétimo, e depois ele fez o homem, depois ele fez a mulher, depois ele fez tudo. Jesus estava lá? Sim, estava, porque Jesus também, como Deus, também fez parte da criação. Jesus não é uma criatura de Deus, ele sempre existiu e sempre existirá, porque ele é Deus também. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando a Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, que fala, façamos o homem à nossa imagem, façamos, quer dizer o quê? Um plural, é alguém conversando com alguém. É Deus Pai conversando com Deus Filho, que também estava o Espírito Santo presente ali também, que também fazia parte da criação. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus, que também atua na criação. Que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, o Espírito Santo se movia sobre a terra, igual a esse movimento também sobre os seus servos. Aleluia. Aonde nós vamos, o Espírito Santo, ele também vai conosco. Louvado seja Deus. E o que acontece? Diz o versículo 3 que Deus criou tudo, Deus criou todas as coisas. Quando chegou no versículo 6, entra o pastor, entra os irmãos que pregam aqui, entra você que evangeliza a sua família, você que prega para as pessoas que você conhece. Por quê? Porque o versículo 6 fala, eu estou lendo João capítulo 1, versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Eu estou esta noite evangelizando a palavra de Deus, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou anunciando para os irmãos a palavra de Deus, para dizer que há um Deus que abençoa as nossas vidas. Quando eu vou para a igreja, eu estou ouvindo o pastor pregar, eu estou ouvindo os irmãos pregar, eu estou ouvindo qualquer um que está no altar, que está ministrando a palavra, que está ministrando a Bíblia. Eu sei que aquela pessoa, ela é enviada por Deus para trazer uma palavra para a minha vida que eu estou precisando ouvir. Então a Bíblia fala que o quê?
há pessoas que anunciariam o caminho do reino dos céus. O propósito da igreja, irmãos, é tirar vidas da mão de Satanás para levá-las a Deus. Agora vamos aprender uma outra coisa esta noite. Não vamos nos confundir nas expressões. Talvez você já falou isso, talvez por falta de conhecimento, porque eu também já errei muito na vida, e todo mundo já era, porque a gente só vai deixar de errar quando a gente aprende aquilo que é certo, né? E quantas vezes, talvez você já usou essa expressão, vamos saquear o inferno. Talvez você já ouviu essa expressão várias vezes, né? Vamos saquear o inferno e ganhar almas. Só que essa expressão, irmãos, ela não está correta. Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa ela cai no inferno, não tem como uma pessoa sair do inferno. Então saquear o inferno é praticamente impossível. É praticamente impossível. Irmãos, nós temos que evangelizar hoje, agora, todos os dias. Você tem que falar de Jesus pelas suas redes sociais, pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook, pelo seu Instagram, pelo TikTok. No TikTok tem muita... Eu não tenho TikTok, mas no TikTok a gente vê que tem muita besteira, muita dancinha, muita presepada, mas tem gente pregando lá também. Se você entrar no YouTube, tem muita besteira, muita baboseira, mas tem gente pregando lá no YouTube também. Se você entrar nas redes sociais, e você vai ver que tem pessoas evangelizando, como eu também estou evangelizando, pela internet. Essa mensagem que eu estou pregando agora, ela está na internet, ela vai para a internet, ela vai chegar até alguém que não conhece Jesus. Por quê? Porque o meu objetivo não é mostrar que eu estou pregando bem, eu estou falando bonito. Claro que não, irmãos. O objetivo é levar pessoas para Deus, é fazer com que as pessoas conheçam Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando você vai falar de Jesus para alguém, irmãos, você está preocupado com a alma daquela pessoa, você está preocupado com a vida daquela pessoa. João Batista, ele começou a pregar a palavra porque ele queria salvar pessoas para Deus. Ele queria levar pessoas para Deus para que as pessoas não caíssem no inferno. Veja agora a situação do inferno. Depois eu volto aqui no livro de João e depois eu volto no livro de Mateus. Nós vamos abrir, se você quiser abrir, é claro, se não, se quiser apenas ouça, o Salmo capítulo de número 9. Eu já li, eu já reli, eu já falei nesse versículo aqui várias vezes, e várias vezes até já pedi para os irmãos lerem, mas como às vezes a gente esquece as coisas, né? É bom reler novamente, e até você marcar na sua Bíblia também, Salmo capítulo 9, o versículo é o 17. A Bíblia diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia vai dizer então que existe um lugar chamado inferno. O inferno vai todas as pessoas que não querem a Deus. Por isso que eu vou te dar uma dica de oração. Quando você estiver orando, irmãos, por favor, não ore apenas por quem não é salvo. Ore também por quem está desviado, afastado da igreja. Pela pessoa que um dia estava no caminho do Senhor, estava no caminho da graça, estava no caminho de Deus, e de repente essa pessoa se afastou do caminho do Senhor. Coloque esta pessoa em oração. Muitas vezes quando eu estou orando e vem na minha mente o nome de algumas pessoas que eu conheço que está desviado, eu cito elas para Deus. Deus, eu quero orar pela vida daquela pessoa, eu quero orar pela vida de fulano de tal, quero orar pela vida dessa pessoa que um dia até fazia obra, até pregava no altar, até louvava, até era usado nas tuas mãos, mas infelizmente o Senhor se afastou. Deus, eu oro para que essa pessoa volte. Espírito Santo, incomoda esta pessoa onde ela estiver, para que esta pessoa volte para a igreja, volte para os caminhos do Senhor, antes que seja tarde. E eu vou orando, irmão, entendendo por quê? Porque, irmãos, eu tenho essa preocupação comigo. Você deve ter essa preocupação. Você não pode aceitar, por exemplo, viver numa casa onde você é de Deus, você é salvo, você é salva, mas dentro do seu lar talvez alguém não está convertido, talvez alguém está afastado.
Você não pode se contentar, talvez você está no seu local de trabalho e Deus tocar no seu coração de falar de Jesus para alguém e você não falar de Jesus para essa pessoa. Não aceite isso. Pelo menos tente, direta e indiretamente. Deus, me dá uma estratégia para falar para aquela pessoa. Uma vez eu estava conversando com a irmã dela Mária, acho que ela não vai se lembrar disso, faz muito tempo que eu falei isso para ela, a gente estava conversando. Eu estava dando para ela uma dica de... Glória a Deus! O som se converteu? Deve ser as pilhas, bem na hora que eu vou falar de evangelismo, hein? Aí alguém fala assim, é o diabo, não, é problema técnico mesmo, não tem nada a ver isso não. Às vezes a gente vem de igreja, o som dando problema, as pessoas falam, queima, tá repreendido, tá matado. Nada, é problema técnico, isso aqui é técnico, não tem nada de diabo. Diabo não entra em microfone, de cabo, de guitarra. Não precisa crer nessa falácia não. Mas como eu estava dizendo, eu estava falando para ela uma dica de evangelização. Eu estava dizendo para ela, quando a gente for evangelizar uma pessoa, a gente pode evangelizar, por exemplo, através da música. Eu gosto de samba. Eu já tive grupo de samba, mas de samba da igreja. Não é samba gospel. Não é que você venha me julgar e me condenar. Samba gospel. Já tive 3 grupos de pagode evangélico. E tem muitos grupos evangélicos de samba que eu escuto. Eu procuro lá no YouTube e escuto. Se alguém chegar para mim e falar, ó, toma esse CD de pagode evangélico para você ouvir, eu vou amar receber. Por quê? Porque é o ritmo que eu gosto. Vamos imaginar que o Gabriel, até poderia usar um pseudônimo aqui, né? O Gabriel Pensador. Vamos imaginar que ele curte rock, embora não tenha cara de rock, tem mais cara de sertanejo com esse cabelinho dele. Não é daquele que ele curte rock. O que eu vou fazer? Eu vou achar um CD de rock evangélico e vou dar para ele e falar, ó Gabriel, eu quero te dar um presente, você aceita? Eu vou te dar um CD aqui para você. Um CD no ritmo que eu sei que ele gosta. Ele vai ouvir aquele CD e Deus vai tocar no coração dele, pode ser que ele se converta ouvindo. Por exemplo, tem uma pessoa, eu gosto muito de ler também. Tem uma pessoa que gosta de ler, compra um livro e dá para aquela pessoa. Mas não é um livro um livro filosófico, um livro evangélico. Aquilo que é bom, a gente pode recomendar. Eu vou recomendar para os irmãos um livro que eu acho muito legal para evangelizar pessoas. Esse livro eu já usei ele muitas vezes, é um livro tremendo. E não tem nada a ver conosco, hein? É um livro até da Igreja Universal. Eu falo conosco porque eu falo dessa denominação. Tem um livro do Bispo Macedo chamado, se você quiser anotar, você anote, Nos Passos de Jesus. Esse livro chamado Nos Passos de Jesus, ele é um livro excelente, irmãos. Por quê? Nesse livro, ele vai falar sobre fé, salvação, Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, dons de línguas, demônios, libertação, como eu faço para ser salvo, Bíblia. Ele vai falar de tudo, igreja. Vai falar, sabe, vai ser tipo um resumão de tudo que nós pregamos. Esse livro, ele é um livro feito exatamente para evangelizar a pessoa. Então esse é, por exemplo, um livro que eu indico. Qualquer livraria evangélica você vai lá e compra. Chega lá, você compra lá o livro Dos Passos de Jesus, dá para uma pessoa que não é da igreja, mas não é só pegar e dar. Você tem que conversar com a pessoa, vou te dar um livro, por favor, leia esse livro, é um presente que eu estou te dando com o maior carinho. Antes que você ore pelo livro, fala, Senhor, que através dessa leitura, essa pessoa venha abrir o coração, receber o Senhor do seu Pai através deste livro. Enfim, você faz uma oração antes e depois dá o livro para a pessoa. Entenderam? É uma forma de evangelismo. Você pode evangelizar por música, pode evangelizar por livro. Você pode convidar uma pessoa para a igreja. Existe melhor evangelismo do que convidar uma pessoa para vir para a igreja? Tem muitas pessoas, irmãos, que se converteram porque um dia visitaram uma igreja. E a pessoa visitou a igreja, gostou da igreja, continuou indo à igreja e acabou o quê? Ficando na igreja e se batizando. Muita gente se converte assim. Vai visitar, acaba ficando e acaba aceitando Jesus. A preocupação, irmãos, é pregar o Evangelho que vai salvar, que vai transformar, que vai libertar, para que as pessoas não caiam no inferno, para que a pessoa ela não se perca no caminho, mas para que a pessoa ela conheça Jesus. Eu repito e vou repetir pela segunda vez: não aceite, irmãos,
na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, tem uma pessoa que não é de Jesus ou que está afastada, deixar por isso mesmo. Faça o máximo para evangelizar aquela pessoa, interceda pelaquela pessoa, faça uma campanha de oração pela vida daquela pessoa. Eu vou fazer uma campanha de oração de um mês, vou orar todos os dias, 31 dias consecutivos, com o meu joelho no chão, para Deus salvar tal pessoa, para Deus trabalhar nessa pessoa. Você pode dar uma Bíblia para uma pessoa, você pode dar um folheto também, você pode pegar esses folhetinhos evangelísticos, pegar e dar para a pessoa, evangelizar, porque nós estamos em tempo de salvação de vidas, estamos na época da graça, e o tempo de pregar a mensagem da salvação é agora, não é depois, não é daqui a 1000 anos, não é daqui, tá? É igual aquela historinha, né, que a pessoa não pode ir para a igreja porque é muito novo, não pode ir porque está muito ocupado, não pode ir porque está muito namorado. Aí quando a pessoa quer ir, não dá mais jeito, já não pode sair de casa, já está com a idade muito avançada. O tempo de pregar a mensagem de Deus é agora. Mas vamos voltar à Bíblia, vamos voltar à palavra. Vamos voltar ao livro de João, no capítulo 1, onde nós estamos lendo, se você está acompanhando comigo. Então o versículo 6 fala de nós, que somos pregadores, que somos os evangelizadores. No versículo de número 8 diz: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Nós não somos a luz, nós não somos especiais, mas nós estamos falando de um Deus que é especial. Amém. E aonde nós temos a especialidade de Deus? Volte ao versículo 4. Versículo 4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso aqui é uma simbologia. Jesus é uma luz que ilumina a escuridão de todas as pessoas. Glória a Deus. Um dia nós estávamos em trevas e víamos uma escuridão total. Nós talvez estávamos caminhando para o inferno, estávamos com a vida toda perdida, toda arrasada. Mas veio alguém, falou do amor de Deus, falou da palavra do Senhor, anunciou a mensagem, e de repente todas aquelas trevas, elas se acabaram e a luz brilhou sobre o nosso caminho. E nós começamos a andar, começamos a enxergar, começamos a viver. Não faça o que a vezes estão perguntando, mas faça com sinceridade de coração. Quem no passado tinha uma vida até ruim, e hoje tem verdadeiramente uma vida abençoada, porque encontrou a luz que é Jesus. Levante sua mão. Eu sou assim. Eu sou assim. Você também é assim. Por quê? Porque essa luz, ela veio no nosso caminho e ela trouxe uma claridade. Hoje nós enxergamos de verdade. Hoje sabemos o que é vida de verdade. Nós vamos chegar agora no período do carnaval, que é um dos piores períodos da humanidade, do Brasil. As pessoas vão achar que a alegria é o que elas vão fazer, é o que elas vão estar fazendo, mas não é alegria, é uma felicidade momentânea, que vai estar ali naquele momento, vai estar ali naquela hora, vai estar ali talvez nos seus feriados, nos seus 3, 4, 5 dias. Depois que passar isso, tudo vai voltar a ser como era, a alegria vai se acabar. Estamos aqui num culto hoje, numa igreja simples, num lugar simples, com pessoas simples, com pessoas bonitas, com pessoas não tão bonitas, com pessoas de todo tipo. Mas irmãos, a felicidade que estamos aqui essa noite, de poder louvar, de poder adorar, de poder servir, de poder dizer: Jesus, o Senhor é meu tudo, o Senhor é meu Deus. Isso o mundo não pode comprar, o dinheiro não pode comprar. Eu não vou ser hipócrita de falar que o dinheiro traz felicidade. Quem falar isso está mentindo. O dinheiro traz felicidade, sim. Ora, se chegar aqui um Silvio e falar: mas oi, vou te dar 1 milhão, oi, quem vai ficar feliz? Eu sou o primeiro a ficar feliz. Todo mundo vai ficar feliz se o Silvio chegar, se você ganhar um dinheiro, na verdade. O dinheiro traz felicidade, sim. Mas essa felicidade não vai satisfazer a sua vida por completo, vai resolver os seus problemas, mas o que está dentro de você, só Jesus pode resolver. Quer ver a prova disso? A pessoa pode ter uma vida abençoada, saúde abençoada, mas quando a pessoa perde a saúde, é só Deus, meu irmão, só Deus pode resolver o problema. Quando a pessoa está depressiva, é só Deus pode resolver o problema.
quando a pessoa está angustiada, está passando por várias lutas, os amigos talvez não vão resolver, a família não vai resolver, o emprego, o dinheiro não vai resolver. Por quê? Porque tem coisas que somente Jesus Cristo pode resolver. Amém. Graças a Deus, irmãos. Glória a Deus. Que essa noite há um Deus neste lugar. Glória a Deus. Não é eu, é o Deus que está aqui. Ele tem o poder para resolver todos os seus problemas em nome de Jesus. A Bíblia diz que para Ele tudo é possível. Aleluia. Para Ele nada é impossível. Verdade, meu Deus. Irmãos, nesses anos de fé que eu tenho com o Senhor, eu já falei isso várias vezes para glorificar o nome de Jesus. Eu não falo o nome da pessoa por questão de ética, mas eu já conheci uma pessoa, irmãos, que era vítima da AIDS. Ou se alguém aqui sabe que a AIDS tem cura, a AIDS não tem cura. A pessoa pegou, cuidado, essa pessoa vai ter que tomar coquetéis, vai ter que se cuidar e sabe que a AIDS não tem cura. Mas eu já conheci, por exemplo, uma pessoa, irmãos, que ela tinha AIDS, estava com a vida toda arrasada, e quando essa pessoa começou a ir para a igreja, abriu o coração do Evangelho, recebeu Jesus, aceitou o Senhor, se batizou nas águas, ficou firme no caminho do Senhor, irmãos, essa pessoa foi curada da AIDS, aquilo que não tinha cura, aquilo que era a morte, aquilo que ia detonar a vida dela, caiu por terra. Quando Jesus entra, a AIDS cai por terra, o câncer cai por terra, a depressão cai por terra, a miséria cai por terra, todo mal cai por terra. Quando Jesus entra, o diabo, o inferno cai por terra. Aleluia! Louvado seja Deus! Ele é a luz! Ele é a luz! Aleluia, Deus. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 28: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Jesus tem todo o poder. Então o versículo 4 fala, no versículo 4 fala, nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. O que quer dizer isso? O mundo não compreende o que eu estou pregando. O mundo acha que eu sou fanático, que eu sou doido. Tem pessoas, irmãos, que eu sei que não gostam que eu prego, que não gostam que eu falo de Jesus, assim como você também deve ter na sua família, na sua casa, pessoas que talvez se distanciaram um pouco de você quando você começou a vir para a igreja. Não vamos julgar essas pessoas, que Deus abençoe essas pessoas, mas é que essas pessoas não entendem a graça de Deus que nos envolveu, que nos acolheu. Aleluia. Irmãos, eu fico imaginando a luz da Bíblia, eu fico imaginando, eu não vou ler para ganhar tempo, até porque eu já estou pregando há 32 minutos, hoje não foi 10, mas eu já vou terminar, mas para ganhar tempo eu não vou ler, mas eu fico imaginando, irmãos, a vida de Paulo. Paulo é o maior reflexo do Novo Testamento, porque nós vemos a graça do Novo Testamento, de transformação de um homem. A gente conhece Paulo do tudo posso naquele que me fortalece. Nós conhecemos Paulo quando ele fala do amor, quando ele fala da fé, quando ele fala disso, daquilo outro. Mas já estudou a vida de Paulo? Quem era Paulo antes de se converter? Irmãos, Paulo era um criminoso, era um homem perigoso, era um assassino. Pensa num bandido perigoso da região, da cidade, do país, do mundo. Imagina esse bandido, de repente, se convertendo e vindo para este culto esta noite. Todo mundo ia olhar assim e falar: nossa, mas esse cara está aqui, esse cara devia estar na cadeia, esse cara devia estar morto. Não é assim que a gente pensa? Porque a gente vê que há uma periculosidade naquela pessoa. Irmãos, mas quando Deus transforma um homem, Deus transforma um bandido num homem santo, Deus transforma o maior pecador do mundo na pessoa mais especial deste mundo. Jesus, quando Ele olhou para você, Ele sabia dos seus pecados, Ele sabia dos seus erros, Ele sabia das suas falhas, mas Ele não olhou para nada disso. Ele viu que você abriu o coração para Deus, Ele te perdoou, Ele te amou e Ele te transformou. O reino de Deus chegou até você, por quê? Porque a graça de Deus superou os teus pecados. A graça de Deus, ela sobressai qualquer pecado. O Evangelho de João está testificando isso, o reino de Deus é isso. Versículo 9, para nós caminharmos ao final. Não disse que vamos terminar, porque caminharmos ao final. Versículo 9: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem, que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era o seu, mas os seus não receberam. Versículo 12, eu quero ler, e por favor, eu quero que você repita depois de mim. Mas
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Toda pessoa que recebeu Jesus tornou-se filho de Deus e filha de Deus. Lá no céu, irmãos, espiritualmente falando, no cartório do céu, você tem um nome lá, mas o teu nome também está escrito: ele é um filho de Deus, ela é uma filha de Deus, ele é uma pessoa santa, ela é uma pessoa santa, ele é um escolhido, ela é uma escolhida. Você foi feito filho de Deus quando você recebeu a graça de Deus no seu coração e na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Jesus. O reino de Deus, ele chega até aquele que aceita e recebe Jesus como seu Salvador. O mundo precisa da nossa pregação e da nossa palavra. Vamos evangelizar o máximo de pessoas que nós podemos evangelizar. Vamos pregar ao máximo de pessoas que nós podemos pregar, para que através da nossa vida Deus possa restaurar mais vidas. Através de nós, Deus possa salvar as pessoas. João Batista era apenas um homem comum, mas era um homem que tinha um chamado para pregar. Aí você pode dizer: será que eu tenho um chamado de Deus para pregar? Quando eu falo pregar, eu não estou falando apenas do altar. Há pessoas que vão ter habilidade para pregar no altar, outros não vão ter. Vai ter pessoas que vão passar a vida toda na igreja e nunca vão subir no altar para pregar. Porque o pastor dá oportunidade? Não, porque ele tem talento mesmo. Entendeu? É questão de talento, é dom isso aqui. Isso aqui não é só questão de falar. Qualquer animador de televisão, por exemplo, eu falei o exemplo do Silvio Santos, se chegasse o Silvio Santos da vida aqui, ele podia alegrar todo mundo, podia ter dele alegre todo, mas coloca ele para pregar vídeo para ver. Chega qualquer, aqui na cidade tem muitos comunicadores, tem muita gente na televisão, na rádio, pega qualquer um deles e coloca eles com uma Bíblia na mão e fala: prega para nós. Você não vai sentir nada, você não vai sentir unção nenhuma. Por quê? Porque isso aqui, o conhecimento da palavra é dado por Deus. Isso aqui é um dom de Deus. Assim como louvar é um dom de Deus, ser um diácono é um dom de Deus, ser um membro é um dom de Deus. Tudo, irmãos, que fazemos para a glória de Deus é um dom de Deus, amém? Amém. Mas a nossa função é evangelizar, é pregar, é anunciar a mensagem. Então pregue para a sua família, pregue para os seus amigos, antes que seja tarde. Pastor Júlio, eu queria dar uma palavra. Pode falar. Mas, eu fui visitar a Dona Ivete, passei um dia no hospital com ela, de 8 da manhã até 8 da noite. E, para a honra e glória do nome de Jesus, ele tocou em mim e eu fiz isso. Eu conversei com ela deitada lá, com dificuldade para falar, mas eu fiz ela repetir comigo que ela ia aceitar Jesus. Aleluia. Como o único e suficiente salvador da vida dela. E ela foi falando devagarinho comigo e no final ainda ela calou, eu falei: fala amém? Ela, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. No seu serviço, no seu local de trabalho, sempre que tiver oportunidade, fala de Jesus. Quando você estiver lá no centro, compra aqueles folhetinhos evangélicos, aqueles folhetinhos lá, sabe aquele folhetinho? Deixe na sua bolsa, deixe na sua Bíblia, na sua mochila. Sempre quando você puder, evangelize alguém, entrega para alguém, fale de Jesus para alguém, porque Ele está voltando. O reino de Deus, a graça de Deus está sobre essa terra. Mas essa época da graça, ela vai acabar um dia. E eu fecho a minha Bíblia para nós orarmos e finalizando a minha pregação, só contando um fato. Quando eu era criança, e eu devia ter os meus 5, 6 anos de idade, eu lembro que uma vez eu vou na igreja desde pequenininho, né? Embora eu me batizei quando era adolescente, mas vou na igreja desde pequenininho. Eu me lembro do pastor pregando, um pastor já idoso, está vivo até hoje, né? Está com seus 80, quase 90 anos já. Mas eu lembro dele pregando, isso nos anos 90, e ele dizendo assim: as portas da igreja estão abertas, mas um dia elas vão se fechar para sempre.
E eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade. Mas eu lembro dessa pregação, irmãos. E eu ficava imaginando a cena de um dia as portas da igreja se fechando. Haverá o dia em que o arrebatamento vai acontecer. Quando acontecer o arrebatamento, nós vamos desaparecer daqui da terra. Já imaginou se for no dia de culto? As portas vão estar abertas como vai estar agora. Mas haverá muita gente que vai voltar para cá. Vai procurar o pastor, vai procurar os irmãos. Falar, onde estão os irmãos? Cadê eles? Eu queria aceitar Jesus, mas agora já é tarde. O tempo de pregar é hoje. O tempo de se arrepender é hoje. O tempo de se consertar com Deus é hoje. Talvez você está aqui essa noite e fale assim para mim: eu já sou da igreja, eu já sou de Jesus, eu já sou batizado, mas eu não tenho muita certeza da minha salvação. Talvez eu tenha um erro, falha. Eu preciso me consertar com Deus. Nós vamos orar. E durante a oração, você vai confessar os seus erros, suas falhas, seus pecados. Jesus não está aqui para condenar ninguém essa noite. Nem o mundo Jesus está condenando agora. Jesus quer salvar o mundo. Então abra o seu coração para Jesus. Receba Jesus. Aceite Jesus. Continue caminhando com Jesus. Porque um dia esse reino de Deus nós veremos lá. Mas para chegar até lá, temos que estar firme hoje. É firme hoje para chegar lá amanhã. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor.